Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a cada um, a cada uma que se faz presente aqui nessa noite que a gente inicia esse projeto de consolidação e construção desse nosso primeiro simpósio sul-mineiro para pensar a educação nesses tempos. Agradecer as bondosas palavras da professora Nídia, também a presença do nosso grande professor Paulo Henrique, que aceitou esse convite para estar junto conosco. E a responsabilidade é muito grande, porque fala palestra magna, uma coisa assim, de uma dimensão grandiosa, numa semana que a gente vai ter tanta gente boa, tanta gente importante que pensa a nossa educação. Mas a ideia desse espaço, e a gente vem conversando já há um tempo, eu, professor Maurício, professor Paulo Henrique, que nós precisamos pensar a volta. Existem, melhor dizendo, uma série de prognósticos apocalípticos acerca da nossa educação e uma série de também análises de que esses 2 anos, quase 2 anos, em que as crianças, os adolescentes, os jovens e até aqueles do ensino superior, por estarem fora da sala de aula, nós vamos ter que recuperar um tempo perdido que pode ser variado entre 12 a 20 anos de atraso no processo educacional. E por isso a minha primeira provocação aqui. Não é possível nós pensarmos no modelo que venha contradizer esse prognóstico. Não é possível a gente pensar em extrair desse momento caótico, complicado, que nós ainda estamos vivenciando, para conseguirmos retirar desse período algo que possa até mesmo a ressignificar a nossa prática educacional, nosso modelo de Estado que diz respeito à educação. Não são nos momentos de crise que aparecem os grandes líderes, os grandes homens, as grandes mulheres, os grandes educadores. Nos momentos mais complexos da história, a humanidade ela conseguiu se reinventar. Por que nós não podemos fazer o mesmo com a educação? Então, a primeira reflexão que eu trago para dizer que pensar nessas reconfigurações, numa educação que eu vou chamar de educação pós-pandemia, implica exatamente refletir sobre possibilidades, mas também a gente precisa refletir nos limites. E aí, quando eu digo isso, eu quero ampliar aqui a ideia de educação, não só na educação básica, considerando seus diversos níveis de ensino, mas também no âmbito da educação superior, com os diferenciais que a educação superior traz, tanto no que diz respeito às questões institucionais, também às questões constitucionais. Bom, pessoal, é uma reflexão que necessariamente ela precisa incorporar as situações que foram vividas por nós na pandemia. Ainda vivemos, de certa forma, estamos aqui com o nosso superintendente de ensino, que poderia melhor testemunhar o que ele enfrentou, estando à frente de uma das maiores superintendências regionais do estado de Minas, com 128 escolas sob a sua responsabilidade, mas que alterações substantivas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, que essa pandemia nos trouxe, como que isso implica na nossa prática educacional. Ou seja, os efeitos dessa transformação nas formas de conceber a vida, de conceber os valores, de relacionar-se, de trabalhar, de produzir, de consumir, de educar, na direção dessa pandemia, nós precisamos pensar como conseguiremos retomar os mesmos padrões que anteriormente foram consolidados. Outra provocação aqui. Nós conseguiremos retomar
os mesmos padrões que já estavam anteriormente consolidados, ou não será mais possível? Porque a quarentena nos fez esquecer até mesmo algumas coisas que ficaram para trás. E aí a gente coloca tudo. A paralisação do sistema produtivo, da questão comercial, dos dilemas na saúde, das soluções que foram encontradas para o momento, das alternativas criadas, das dificuldades para as relações interpessoais tão caras na nossa convivência social. E aí, nesse que eu vou chamar aqui de um extremo do antes e agora, pensando no pós-Covid, nós precisamos pensar na emergência de trajetórias que nos levem à retomada de uma ideia que nós não podemos perder na educação. Nós somos orgânicos. Nós somos seres sociais e necessitamos uns dos outros. Isso nós não podemos perder. Quando o Maurício me fez o convite para participar desse momento aqui, uma das coisas que eu mais pensava para discutir nesse momento, discutir com os educadores, é exatamente essa ideia, essa dimensão de que nós não podemos nos esquecer, nós não podemos perder essa dimensão dentro da educação de que somos orgânicos, de que necessitamos uns dos outros, de que somos parte de uma natureza e construímos uma sociedade que tem avançado nas conquistas sociais, nas conquistas científicas, na alimentação, na saúde. Porém, todas essas conquistas, elas só foram propiciadas exatamente pelo fortalecimento e pela expansão da educação. E aí está aqui o nosso nobre filósofo, professor Paulo Henrique, tudo isso numa relação dialética com os conhecimentos que foram consolidados por consenso e pela demonstração de que isso era plausível na prática educacional. Mas também a gente não pode esquecer da preservação de valores, de atitudes que na educação contribuíram para a valorização dos direitos humanos. Eu me lembro também como que nós crescemos no espaço educacional na ideia de preservação do meio ambiente. E aqui me retoma à mente uma cena. Eu estava no carro, estava comendo um chocolate e, de repente, tirei a embalagem, dirigindo na autoestrada, e, de repente, ali, uma coisa vergonhosa, até mecânica, eu jogo o papel pela janela. E o Davi, que tinha 4 aninhos naquela época, me repreendeu para dizer: pai, não faça isso. Que feio. Você está sujando a natureza. Olha que interessante, uma conquista da nossa educação, de uma geração que tem valores, que tem uma mente, que tem um coração, digamos, aberto a essa ideia de respeito ao meio ambiente que talvez a nossa geração não tinha. É preciso também pensar numa educação que reflita as desigualdades, as diferenças de posições que geraram, mas que ainda geram muitos conflitos de interesse e muitos desequilíbrios ainda na nossa sociedade. Por isso, nesses dias que são dias maus, onde a gente enfrenta uma peste silenciosa que levou tanta gente preciosa na nossa vida,
esse desafio trazido por esse vírus, que alterou substancialmente a nossa sociedade, nos obrigou ao isolamento, nos obrigou a incorporarmos alguns hábitos de higiene que talvez a gente nunca imaginava que nós enfrentaríamos, da precaução quase extrema do contato. E aí a pergunta, outra provocação. Será que, como educadores, nós poderemos ampliar, através dessas novas reflexões, os horizontes da consciência social? Seremos capazes de ampliar os horizontes da consciência social? Não foi sempre esse um desafio lançado à educação e à escola? Por isso que eu tenho a plena convicção de que nós precisamos vislumbrar sempre o que nos assombra ainda hoje no enfrentamento dessa situação. Quais ainda são os empecilhos a vencer? Que tivemos que suportar, que tivemos que superar nessa situação? Não deixar de percebermos o que nós ainda precisamos fazer, ou talvez aquilo que deveria ser diferente e que nós não contribuímos nesse período. Que alternativas a educação trouxe para manter a vida, para estabelecer relações com a sociedade, projetar estruturalmente uma vida que traga dignidade para todos? Ou seja, nós precisamos vislumbrar ainda o que é preciso fazer. Eu sempre me preocupo com a questão do bem comum. Repensar o bem comum diante de tanta desigualdade. E aí eu vou no grande professor Ladislau Dolbor, que vai dizer que a pandemia ela desnudou a desigualdade. A pandemia revelou uma desigualdade muito maior do que a gente imaginava que existia. Hoje, por exemplo, quem pegou os jornais, e principalmente os jornais da capital, há uma matéria no Tempo, há uma matéria no Estado de Minas, que hoje o número de moradores de rua em Belo Horizonte ultrapassa mais de 450 cidades mineiras. Eu vou repetir, vejam só. O número de moradores de rua na capital ultrapassa a população de mais de 450 cidades do nosso estado. Estou falando de educação aqui, mas essa pandemia, ela nos traz uma reflexão de que não mais podemos nos dar ao luxo de descolar, nos dar ao luxo de separar a educação da questão da desigualdade, do repensar essa situação que nós vivemos, de tomar corpo a importância de reconfigurar aspectos cruciais civilizatórios que foram perdidos na educação. Como pensar nessa nova geração que vem por aí, que em sala de aula, se existe uma geração com uma consciência ambiental, é preciso que exista uma geração que pense na saúde coletiva, uma geração de alunos que pense exatamente no direito à moradia ou em outros direitos que dignifiquem a condição humana. E aí, o modelo de educação antes da pandemia era o modelo de educação que vinha muito na ideia da lógica do mercado. Isso a gente não pode esquecer. Dos interesses particulares, de uma competitividade exacerbada, inclusive uma competitividade destruidora da equidade social.
Isso a gente não pode esquecer, repito. Então, está posta aqui uma outra questão. Com quanto de compreensão ampla do bem comum, do bem público, do bem-estar social, das formas de cooperação nós podemos contar? E como a educação pós-pandemia ela pode fazer com que essa ideia coletiva ela se amplie na nossa sociedade. Ou seja, as dificuldades nessa situação que nós enfrentamos encontra-se numa relação simples: a preservação da vida, as necessidades sociais tão preciosas, a ideia de seres sociais que somos, a ideia de dificuldades postas hoje relacionadas ao acesso ao trabalho, à economia, e também a ideia de sustentabilidade das nossas instituições. São dificuldades que nós enfrentamos e dificuldades que ainda enfrentaremos, e a sala de aula precisa debater essa situação. E aí, pessoal, trazendo para uma questão um tanto quanto técnica, hoje, o precioso tempo que me sobrou, eu li bastante sobre isso, para me preparar para esse momento. É preciso entender o seguinte: que as nossas instituições educacionais, de educação básica, de educação superior, nessa situação pandêmica, elas não estão isentas de conflitos. Isso aí a gente enfrentou o tempo todo. Não estão isentas das disputas de poder, não estão isentas de interesses diversos. Conversávamos isso antes de iniciarmos aqui a reunião, né, Tiago? Não estão como é que eu posso dizer, isentas da questão do jogo econômico e também das desigualdades institucionais entre as redes de ensino. E aí a gente traz, então, para a ideia de que o Brasil é uma federação que tem o seu ente federado, e cada ente federado tem as suas atribuições específicas. E diz a nossa Constituição Federal de 88 que essas atribuições específicas elas estão no nível federal, estadual e municipal. Que é preciso existir a integração de políticas e propostas educacionais, que essas propostas elas dependem especificamente da articulação entre os poderes, para que de uma forma coordenada, essa seria a palavra, se possa construir projetos que sejam coerentes, bem fundamentados, ações integradas e apoios diversos do poder público. Aí a gente pensa no que estava acontecendo. Sempre tivemos dificuldades nesse sentido. Sempre vivemos aí, nesse sentido, que eu vou chamar de um isolamento social. Isolamento porque, por mais que a Constituição diga isso, os nossos poderes não são articulados. Não existe diálogo entre os mesmos. E a pandemia mostrou isso. O Tiago não teria enfrentado as dificuldades que ele enfrentara se nós tivéssemos uma voz do Ministério da Educação que orientasse, que guiasse todos os educadores do país a uma só direção. O Brasil inteiro vai fazer assim. É assim que nós nos comportaremos nesse momento de pandemia. Não foi o que aconteceu. Não foi o que diz a LDB. Porque a LDB ela vai estabelecer que
um Conselho Nacional de Educação, que possui atribuições básicas de estruturação, de gestão, de orientação, de execução, de ações educativas. Ele precisa se manifestar nos momentos complicados, nos momentos de crise, nos momentos complexos, estabelecendo ali, inclusive, e aí a gente precisa repensar urgentemente na questão do currículo, que para mim é muito caro. Tenho certeza para a professora Nídia, professor Paulo Henrique, professor Maurício e todos que estão aqui, essa é uma questão muito cara para nós, a questão de um currículo que está totalmente ultrapassado. O Thiago vai concordar comigo. E o professor Paulo Henrique vai falar isso, eu tenho certeza, na palestra dele, mas eu quero adiantar que a educação na pós-pandemia, ela precisa, e o Boaventura Souza Santos também fala isso, né, professor Paulo Henrique, que ela precisa caminhar para uma independência do docente. Para um docente que tenha ali uma liberdade que ele nunca adquirira até hoje. E aí, diante dessa não orientação, o que acontece? Nós temos um mosaico complexo, diversificado, no que se refere às dinâmicas da oferta da educação básica, como também um mosaico de políticas de ação. Então, eu queria aqui também fazer uma outra provocação, porque eu sei que a maioria aqui está diretamente ligado à educação básica, numa conjuntura atual, trazendo aspectos que toquem algo importante que não pode ser deixado de lado: gestão. Como nós precisamos repensar a nossa gestão. Isso porque, durante essa pandemia, sobretudo relacionado a alguns entendimentos que foram feitos entre estados e municípios, por intermediação, sobretudo dos conselhos estaduais, o nacional se calou. Também é interessante porque aqui em Minas Gerais, o Thiago deve ter acompanhado isso, nós tivemos uma participação muito efetiva da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a quem eu tenho grande respeito, porque também se manifestaram. Enquanto o MEC não se manifestou, enquanto o Conselho Nacional não se manifestou, os conselhos estaduais, aqui em Minas menos, mas em outros lugares eu acompanhei, mas a Undime teve uma participação brilhante para discutir essa questão de gestão. E aí, nós vimos que, através dessas manifestações, houve um desenvolvimento de soluções, considerando que a oferta escolar, em virtude da pandemia, demonstrou situações econômicas, sociais, culturais diversas, que demonstraram que nós, em Minas Gerais, nós não temos uma educação integrada, nós não temos uma educação que dialoga, e aí, algumas coisas básicas da gestão, onde nós percebemos que não se respeita calendário, que não se respeita a educação em modalidade e não se respeita a questão do currículo. E aí, olhando para a questão da gestão dos estados, aliás, do estado no município, nós vimos que muitos caminhos variados foram encontrados com a utilização de diversas plataformas educacionais. Uma tragédia. Com a utilização da internet, onde ela se fazia presente, uma solução de gestão
que se mostrou, nessa atual conjuntura, que não era uma solução para todos. Não era uma solução para todos. Orientações para os pais também existiram nesse período, muito no que se refere às crianças menores, a creches, a pré-escolas, mas uma total ausência com o público adolescente de orientações a esses pais que ficaram tão perdidos quanto os próprios filhos nesse período. E aí, nós vimos uma outra revelação dessa questão de gestão. A heterogeneidade experimentadas pelas crianças, adolescentes, jovens matriculados na educação básica, não só na rede estadual, municipal, mas também na rede privada. Então, pessoal, essa pandemia, ela revelou muita coisa que a gente já sabia. Mas, ao mesmo tempo, ela também nos ajuda a pensar o seguinte: não é possível caminharmos nessa educação pós-pandemia para essa modalidade de utilização das tecnologias, não como inimigas, mas como ferramentas da prática pedagógica, a partir do momento em que o Estado, o município ofereça condições com acesso à internet, com suporte necessário, com tablet, com celular, com computador, oferecendo o acesso dos alunos a essas modalidades, a essas plataformas, de uma forma democrática, inclusiva, igualitária, isonômica. E aí eu vou dizer para vocês que aí a pergunta poderia ser a seguinte: mas existem recursos para isso? Demais. O que não faltam são recursos. O que falta é gestão. O que falta é diálogo. O que falta é vontade política. E é por isso que eu volto lá na reflexão inicial: é preciso repensar a prática pedagógica para que ela venha a criar uma nova geração, mas uma geração que pense, acima de tudo, no outro. Nós tivemos aí uma evidência muito clara. A evidência de que alguns alunos dependentes de redes educacionais, dependentes do ensino remoto, perceberam que a própria rede não tinha condições de oferecer isso para eles. Tendências curriculares ficaram evidentes, como atividades práticas, como as atividades de laboratórios, de campos, de estágios na educação média, porque a escola deixou de fazer isso. Vou repetir. A pandemia, através do ensino à distância, demonstrou que muitos alunos tinham dificuldade e até não tinham disposição para participar das aulas, porque a escola ela perdeu o espaço da prática, da ida ao laboratório, do desenvolvimento de formas de envolvimento que os estudantes pudessem ali se sentir atraídos por atividades que poderiam ser armas pedagógicas nas mãos dos professores, mas não foram, porque a escola ela deixou de realizar, no período anterior à pandemia, algumas coisas que sempre estiveram no cerne, sempre estiveram na prática pedagógica das nossas escolas. E aí, não só a ida ao laboratório, mas a ida à biblioteca. Precisamos repensar isso.
precisamos também pensar no retorno. Nesse retorno que começa a acontecer, mas um retorno que será importante porque vai provocar aspectos de retomada da sociabilidade humana, condições de aprendizagem dessas crianças, desses adolescentes que devem ser consideradas, aspectos ligados à natureza psicológica, à natureza emocional. Olha, o que nós precisamos pensar? Como estará o emocional de todos aqueles que irão retomar agora as atividades presenciais? E é aí que a escola precisa repensar, o professor precisa repensar formas criativas de atividades coletivas, de atividades conjuntas, face a face, pelo poder do tocar, do manejar objetos, do utilizar gosto pela presença do outro, com trocas de experiências em realidades, com experimentar o que é o coletivo, com compartilhar algumas expressões sutis, como até mesmo discutir valores da vida com a própria experiência corporal. A experiência corporal com as suas forças, com as suas fragilidades, no momento em que a gente passou a entender os nossos limites físicos, no momento em que a pandemia nos mostrou o quanto nós somos frágeis, delicados à nossa natureza humana e que, de certa forma, essa fragilidade mostrou que, independente da condição social, nós somos muito mais iguais do que nós imaginávamos. Essa é uma reflexão que nós precisamos levar para a sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, perceber que é um momento em que precisamos respeitar as diversidades, que é uma das formas mais concretas e lindas de se sociabilizar. É aí que entra o papel relevante das nossas escolas. Papel relevante para extrair desses problemas um processo novo de ensino-aprendizagem. Um processo, talvez não tão novo, porque Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, professora Nídia, professor Paulo Henrique e outros professores, se eu estiver errado, me corrijam, mas já falavam disso. Já falavam dessa ideia do ponto de vista do psicossociológico que a escola representa para os alunos. Não só como lugar de estudo, mas um lugar para encontro. Um lugar para cultivar amizade. Um lugar para confrontar-se com também identidades diferentes. Ou seja, essa escola como um coletivo, o ambiente que permite às crianças, aos jovens e adolescentes, no que eu chamo de um primeiro ensaio à vida pública. Primeiro ensaio à vida pública. Eu não percebi, no meu tempo de escola, que ali eu já estava sendo preparado para a vida política. Hoje eu olho para trás e agradeço quanto os meus professores foram importantes para essa identidade, para essa formação. Essa escola que nos propicia a criação da identidade cidadã, mais do que consumidores, a escola precisa voltar a formar cidadãos fora do círculo familiar. O círculo familiar
tem o seu papel. A escola tem o dela. Essa volta do convívio, essa volta ao ambiente escolar, de aprendizagem, se tornou inevitável. É uma ansiedade enorme que nós trazemos. Ansiedade de pessoas adultas, de jovens, de crianças, que não aguentam mais serem excluídas do convívio social. E aí, eu sei que esse é um desafio que o mundo todo ele enfrenta hoje. E aí vai uma outra pergunta, uma outra provocação. Estão as nossas escolas preparadas para isso? Quais são as condições e as dinâmicas escolares que estão sendo preparadas para essa volta? E aí eu vou dizer que para essa pergunta não existem soluções mágicas, não existem soluções definitivas, ou sequer uma solução. Vamos lembrar, sobretudo, de que as atividades escolares, sobretudo as pré-escolares, as atividades de alfabetização, foram as mais prejudicadas. E elas precisam de uma resposta. Vou dizer também, pessoal, que nossas crianças perderam, nessa fase, boa parte daquilo que a gente chama de formação integral. Isso precisa ser retomado. Também, nessa reflexão, eu quero colocar aqui que nós precisamos também pensar num novo modo de lidar nas escolas com essa nova geração, abandonando velhos hábitos, buscando novos caminhos e um novo sentido para a educação. É uma oportunidade que se espera para nós utilizarmos de novos formatos, de novo significado. E também, por que não, pensarmos em ensino híbrido, como até uma modalidade de educação, que é aquilo que a gente discute o tempo todo, da educação integral e de um ensino híbrido que possa ser criativo o suficiente para que a gente tenha uma escola de tempo integral, mas que esse tempo integral não seja exclusivamente no ambiente escolar, mas que se forme uma geração que entenda que, ao estar em casa, ela também faz parte de um período onde ela está participando do tempo integral na escola. É o que acontece, por exemplo, na Finlândia. E é claro, aí vai falar, o professor, mas você está falando da Finlândia? Mas qual o problema de nós olharmos para um lugar que deu certo e que dá certo e explorarmos esse momento que nós estamos vivendo para mudar a cultura? Inclusive, a cultura do docente. Também trago aqui uma outra reflexão, que nós podemos usar mais nas mídias. Nós podemos usar mais nas mídias. E eu estou falando aqui, faço meia-culpa, tá? Eu sempre dizia para os meus colegas o seguinte: eu sou um professor auleiro, de guspigis. Auleiro era um termo que eu usava, que a gente usava. Mas eu me lembro uma vez em sala de aula que um aluno chegou para mim e falou assim: professor, eu não vejo você usar as tecnologias. As tecnologias me incomodavam, confesso isso para vocês. Mas
Se hoje eu tivesse a oportunidade de voltar para a sala de aula, eu voltaria sendo um professor altamente tecnológico, porque eu percebi que não dá mais para brigar com a tecnologia, que não dá mais para brigar contra as mídias, que um documentário, um filme da Netflix pode ser uma ferramenta pedagógica que não pode ser mais desprezada. Que um podcast não é inimigo do professor, é um complemento do seu trabalho pedagógico. E a pandemia, ela nos colocou nesse exercício de humildade. Ô Maurício, tem tanta coisa para falar, mas já vi que eu já estou falando há mais de 50 minutos aqui. Eu vou, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: esse impacto na vida da gente, na rotina de trabalho, na rotina de estudo, nas relações pessoais, nas necessidades, o tal do isolamento social, que ninguém aguenta nem mais ouvir nesse trem, provocou uma série de rupturas dos nossos hábitos, mas também provocou uma reflexão. O que é essencial, o que é supérfluo. E também nos exigiu alguns exercícios, principalmente o exercício da paciência. E aí, trazendo para nossa realidade, o uso dos recursos virtuais entra no foco, como eu dizia, e essas tecnologias estão sendo experimentadas. A educação dos jovens, a educação dos adolescentes, a educação das crianças entrou, como é que eu posso dizer, ao vivo na vida dos seus pais. Quando eu digo ao vivo aqui, interrompemos a nossa programação para o plantão. Ponto. E aí entramos em plantão. E aí, ao entrarmos em plantão, passamos a conviver com os nossos filhos estudando em casa. E aí, tudo isso não teve jeito. Abalou convicções, abalou confortos, abalou relações, abalou o significado, inclusive, da formação das futuras gerações. E aí, uma provocação, mais uma. Somos chamados a superar, como indivíduos, a excessividade da competitividade insana que estava colocada na escola. O cuidado com as nossas vidas adquiriu também o sentido de cuidar dos outros e de cuidar do mundo que nós vivemos. Esquecer o que estivemos sendo chamados a repensar nesse período pandêmico será um retrocesso muito indesejável para o futuro da vida. Ou seja, até para trazer essa ideia novamente, esquecer o que nós passamos, repensar nesse período pandêmico, é exatamente construir um outro futuro para nós. Tudo provoca em nós a repensarmos uma educação fragmentária, de caráter apenas cognitivo. E era isso que a gente oferecia. Uma educação fragmentária, uma educação de caráter meramente cognitivo. E aí eu quero deixar aqui a provocação final. Dominar conhecimentos que estejam ligados aos valores da vida será, sem dúvida nenhuma,
o vetor mais saudável para preservar os novos tempos e fazer com que a nossa educação ela possa ser repensada e ela caminhe exatamente para que a educação pós-pandemia não reforce a desigualdade e a exclusão, mas que a educação pós-pandemia seja, acima de tudo, uma educação humanizada. Muito obrigado.